Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós somos agradecidos mais uma vez, mais um mês nós estamos aqui, mais um domingo dia do Senhor. Nós sabemos que hoje nesse domingo também está tendo várias, as igrejas, algumas pessoas estão fazendo jejuns em prol do Brasil, né? Nós vemos que tem até uma irmã que veio lá de Portugal, está ali em Brasília, está reunido com as pessoas ali, cultuando, adorando o Senhor, invocando o Senhor, porque nós vemos que em situações difíceis, em todo tempo, nós devemos estarmos buscando ao Senhor. Não adianta você ficar quieto, parado, sem fazer nada, sem agir, sem tomar nenhuma decisão. Não adianta ficar procurando de quem é a culpa, mas uma coisa a palavra de Deus, do Senhor diz, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Nós vemos que, se nós olharmos assim, pensamos nessa irmã que veio lá de Portugal, e o pessoal que estão aqui? As pessoas que estão aqui estão dando apoio, porque às vezes as pessoas estão desencorajadas, mas quando aparece uma pessoa que o Senhor dá uma direção para ela vai e se une em oração. Mas nós sabemos que o povo de Deus está orando. Se as coisas estão assim, é porque poderia estar pior. Mas como tem a igreja que está orando, o povo de Deus que está orando, o povo de Deus que conhece a dependência do Senhor, que está buscando ao Senhor, o Deus que está agindo. E quanto mais o povo de Deus se levantar em oração para buscar ao Senhor, o Senhor ele vem e age por nós. Essa é a palavra assim de Deus, e hoje queremos falarmos uma palavra de fé. Nós estamos uma palavra de fé e vendo qual a causa do fracasso. Porque alguns fracassam, porque igrejas fracassam, porque nós muitas vezes fracassamos, né? Porque qual a causa, qual o motivo? Então nós devemos analisar à luz da palavra de Deus. Em situações difíceis, o que é que está acontecendo? Às vezes a pessoa está muito confiante em si. Eu tenho dom, eu tenho isso, eu não preciso nem passar um tempo de oração, porque até a minha sombra está fazendo milagre. Mas nós vemos que Pedro ali, quando a sombra, Pedro, Paulo, eles tinham uma vida de oração contínua, eles estavam aos pés do Senhor. Então nós vamos ver um relato aqui, uma palavra de Deus que está escrito aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos lermos do versículo 14 ao 20. E nós vamos prestarmos atenção, porque nós devemos sempre estarmos orando, pedindo ao Senhor, para que não seja mais um culto, mais uma palavra que você vai ouvir. Às vezes você já está cheia assim, todo domingo você vai à igreja, durante a semana você vai à igreja e você vai ouvindo a palavra, mas você se acostumou a ouvir. Ouvinte esquecido. Quando sai para fora da igreja, você lembra a cor da roupa da irmã, lembra o que aconteceu, quem é que estava com um namorado novo, o que aconteceu durante o culto, o que aconteceu no culto. O culto, o que eu me lembro nesse momento é que entrou uma borboleta na hora do culto e tirou a atenção de todo mundo, até a minha, né? Então a gente às vezes fica pensando assim. E quando nós lembramos do culto, o que é culto? Que lembrança que nós temos do culto? Então, que o Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja ativando a nossa memória, para nós trazermos à memória a palavra do Senhor, o que é que o Senhor está ensinando, o que é que o Senhor quer que nós estejamos aprendendo, o que é que nós devemos estarmos fortalecidos pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E Hebreus diz que é para você ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir o que o Espírito quer falar para nós nesse dia de hoje. Nesse dia que se chama hoje, até em Hebreus diz que se no dia que se chama hoje, para você ouvir a voz de Deus, estar atento. Então vamos lermos a palavra do Senhor. Então
nós vamos estarmos lendo aqui. Mateus capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar? Trazei-me um menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Vamos ler mais o versículo seguinte. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Amém? Essa palavra do Senhor está no texto esse mesmo texto bíblico, esses relatos vai estar escrito no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e Mateus. Nós escolhemos esse Evangelho aqui de Mateus para nós estarmos falando, né? Nós estarmos lendo. E vendo aqui a causa do fracasso. O porquê desse fracasso. Por que igrejas fracassam, né? Igrejas fracassam, pessoas fracassam, muitos fracassaram na fé. Nós vemos mesmo o apóstolo Paulo falando aí de Demas, que começou bem, se desviou. Tem o Alexandre Latoeiro também, que também começaram. E nós vemos também tantas pessoas que nós conhecemos que começaram até bem, mas com o decorrer do tempo a fé deles foi esfriando, e eles foram se afastando, se ausentando, mas pior disso, ouvimos heresias, né? E nós estamos numa época agora que está cheia de heresias, cheia de pessoas que querem diminuir o nosso Jesus, pessoas que estão aí, tem mais pessoas interessadas, às vezes, de ouvir as coisas erradas, tantas notícias erradas. As pessoas estão mais interessadas pelo errado, estão mais interessadas na fofoca. Como eu disse a princípio, que às vezes as pessoas vêm na igreja e não lembram-se da palavra que foi lida, não lembra dos louvores, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, mas lembra de um comentário que alguém fez, ou alguém que te olhou e você não gostou, você fica lembrando e remoendo aquilo, hein? Vai e fica pensando: na próxima vez que eu for na igreja, eu não vou me sentar mais perto daquela pessoa, vou para outro lugar. Então nós vemos que é a causa. Nós vamos, por esse texto aqui, nós vamos estarmos meditando na palavra de Deus e vendo o que é que o Espírito Santo diz para nós. Como deve ser a nossa vida, para nós sermos agradáveis ao Senhor. E nós descobrimos. Você sabe que não precisa você errar. Quando você percebe que alguém caiu no erro, você não deve andar pelo mesmo lugar. Você deve se desviar do caminho errado. E para nós nos desviarmos dos caminhos errados, de ações erradas, nós devemos estarmos na palavra de Deus. Essa palavra que é o espelho, ela que vai estar direcionada. Você sabe, se você quer saber os acontecimentos, o que é que vem por aí, deve ler a palavra de Deus. Gênesis, Apocalipse, você vai ver o começo e o fim, tudo está escrito aqui na palavra de Deus. Você ser direcionado pela palavra de Deus. Este é nós buscarmos a solução, as respostas de Deus através da palavra do Senhor. Nós vemos um relato aqui que ocorreu com a vida desses 9 discípulos. Nós vemos no início do capítulo que
que Jesus estava no Monte da Transfiguração, onde ele estava com os seus três discípulos mais chegados, mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Ele foi para o Monte da Transfiguração, onde houve a transfiguração no monte, e ficaram os outros discípulos e eles estavam ali representando Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus, no capítulo 10 de Mateus, já tinha dado ordem para eles expulsar o demônio, para curar a enfermidade, para fazer a obra de Deus. Eles já haviam feito, tem um registro na palavra de Deus, que ele fala assim, quando os discípulos chegam alegres, né, dizendo, Senhor, nós fizemos isso e aquilo, né, todos alegres pelas obras que tinham feito. Aí Jesus fala para ele, mas alegre-se que teu nome está escrito no reino de Deus, nos céus, para se alegrar por essa causa. Então, e o que acontece? Esses discípulos que ficaram aqui, eles não eram discípulos, não foi a primeira vez, eles já tinham feito a obra de Deus. Eles já tinham feito, já tinham curado, em obediência à palavra, às ordens do Senhor Jesus, eles já tinham feito. Mas por que eles fracassaram, né? Nós vemos a situação desse texto bíblico aqui, desse relato, é a situação de um homem, um pai que estava com um filho. Nos evangelhos, em Lucas diz que ele era o filho único. É bom quando nós lermos todos os relatos, cada um diz de um jeito, né? E o Marcos é o quem mais dá informação, mas Lucas chega a dizer que ele era filho único, que ele era uma criança que ele tinha, desde que ele nasceu, ele tinha um demônio. Na verdade, era algo que, às vezes, a gente, por falta de discernimento, né? não sabe o que está acontecendo, falta de discernimento, e então, mas, porque quando nós vemos aqui que existem várias enfermidades, tem enfermidades que são enfermidades sim, naturais mesmo, mas tem enfermidades que são enfermidades colocadas por demônios, e é uma causa desse menino. Então esse pai procura o Senhor Jesus e não encontra os discípulos ali, porque às vezes nós ouvimos, olha, vai ter isso, igual nós estamos falando assim, que tem os irmãos estão ali reunidos em Brasília, ali fazendo culto, adorando o Senhor, e às vezes as pessoas estão esperando aquele pregador, né? E o pregador não chega, né? Mas tem os outros, entendeu? Então, mas nós vemos que ele veio ao encontro de Jesus, mas quem que ele encontrou foi os discípulos. E os discípulos, não vamos dizer que eles não tinham experiência, isso daqui que eu quero dizer, mostrar no texto, que eles não tinham experiência, eles já tinham, eles andavam, eram discípulos de Jesus, já tinha ordem, Jesus já tinha dado autoridade para eles fazerem a obra de Deus. E eles não conseguiram expulsar o demônio. E começou aquela confusão, porque os escribas estavam ali também. Os escribas começaram a questionar, pessoas lá dos fariseus e aí, onde é que está? Você não está curando? Começaram aquelas coisas que a gente ouve como coisas que nós já ouvimos. Cadê o Deus dos crentes aí? O que ele está fazendo? Olha a situação que está, aquelas críticas. E o nosso Senhor Jesus estava lá no monte, onde ele transfigurou-se. Nós vemos que, enquanto ele estava lá, estavam os três, o João, Tiago, Pedro, Tiago e João estavam com ele. A glória de Deus se manifestou ali, que ele transfigurou-se. O discípulo Pedro ficou tão assim que não queria mais nem sair de lá, dizendo, Senhor, que façamos uma tenda para... Queres que façamos uma tenda para ti, uma para Moisés, outra para Elias? Não sabia nem o que estava falando. Aí aparece a voz de Deus, a voz do Senhor, e fala, este é meu filho amado, a ele ouvir, é para ouvir a Jesus. Então eles ficaram assim atemorizados, e nesse momento o Senhor Jesus veio descendo do monte, já tinha nesse alvoroço que estavam lá, o Senhor Jesus vinha descendo e encontrou aquela multidão. E o Senhor Jesus disse,
que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo com ele? Estavam discutindo com os discípulos. Por que vocês estão discutindo? Porque havia uma cobrança, sempre é uma cobrança. Você que é um cristão, você tem que andar bem, andar na presença do Senhor. Porque qualquer coisa que ocorrer de errado, fala, mas você não é crente? Não, como você fala uma coisa dessa? Você não é crente? Você não serve a Jesus? Como é que está acontecendo essas coisas? Então nós vemos o que acontece. Não sei se a causa desses discípulos, nas suposições, que ele fala, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João e nos deixou? Sempre Jesus está levando os três. Às vezes acontece, nós perdemos o tempo com discussões, com conversinhas que não vai levar a nada. Por que levou? Sempre ele foi na casa de Jairo, ele também entrou com Pedro, com Tiago e João, foram os que entraram. E agora ele novamente leva os três e nós ficamos aqui. Entende? Às vezes acontece isso dentro da igreja, as pessoas começam, por que é ele que tem a oportunidade? Por que é isso? Onde? Uma coisa que você tem que saber, nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos chamados para adorar o Senhor, para engrandecer ao Senhor. Então, nós vemos essa situação que às vezes nós não vigiamos e começamos, em vez de estarmos nos enchendo do Espírito Santo, nós estamos saindo fora, estamos na carne, na verdade, fazendo observações que não é para ser feita. Algo muito interessante, eles já haviam sido usados antes, já fizeram a obra antes. Isso me faz me lembrar de Josué, no livro de Josué, quando eles foram conquistar Jericó, eles fizeram consagração, buscaram a Deus, e foi uma obra muito grande, obediência à palavra do Senhor. Eles fizeram tudo conforme o Senhor disse, mas quando apareceu uma outra cidade, uma cidade que eles iam destruir para conquistar aquela cidade, que era a cidade de Ai, né? O que eles fizeram? Não precisa nem, essa cidade é pequena, não precisa nem levar muita gente. Essa cidade é pequena, não preciso nem me preparar. Leva poucas pessoas. E eles foram e voltaram envergonhados. Quantas vezes nós não ficamos envergonhados e pessoas ficam envergonhadas quando não buscam a Deus? Quando é para um grande feito, a pessoa busca a Deus. Mas quando a coisa é pequena, a pessoa não está buscando ao Senhor. Então, você se lembre, em todo tempo, nós somos convidados a buscar ao Senhor, a nos encher. Quando diz, enchei-vos do Espírito, não é só um dia, é todo dia. Todo dia nós devemos estarmos nos enchendo do Espírito Santo, pedindo perdão a Deus, pedindo força, a graça de Deus. Quando nós oramos, nós mostramos, sim, que somos dependentes do Senhor. Jesus não estava ali nesse momento, né? Jesus não estava ali, e nós vemos que o Senhor Jesus veio, quando o Senhor Jesus desceu, que chegou, e aquela confusão, e contado para Jesus, o Senhor Jesus disse, primeiro aquele homem, com a sua situação, expõe seu caso diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai questionar quem? Os seus discípulos, para quem ele deu a ordem. Para quem é que foi dada a ordem? Para os discípulos, para os discípulos estarem ali fazendo a obra de Deus. Você se lembra, assim, lembrando que quando Moisés foi para o monte, ele ficou 40 dias, ele deixou Arão responsável pelo povo. Então Arão não. Pouco tempo depois, ele não aguentou a pressão do povo e aceitou o que o povo queria. Fez um bezerro para o povo. Então, nós vemos o seguinte, que o Senhor estava lá no monte, mas os discípulos estavam aqui, eles eram representantes. É igual você agora, nessa época, que ficaram tanta gente sem poder ir para a igreja. Será que você só é crente se tiver igreja? Se não tiver igreja, você não é crente?
será? Não, só crente se eu for para a igreja. Não, você tem que ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias vocês têm que estar na presença do Senhor. Outra coisa, nós cristãos não fomos chamados para encher a igreja. Nós somos chamados para ser adoradores do Senhor e mostrarmos a nossa dependência do Senhor. Nós, a palavra do Senhor Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Eles já estavam acostumados a fazer a obra de Deus. Esse negócio de estar acostumado e não se preparar, porque eu estou preparado, eu já sei fazer e não buscar ao Senhor. Então, tudo que você vai fazer, não é que você vai fazer, começar o mês, vou fazer uma oração no dia 1º, vou até o dia 30, Senhor, eu quero orar por esse mês todinho, se tiver que acontecer, o Senhor me guarda, me protege, me defenda. Aí quando chegar no próximo mês, não. Diariamente nós estarmos buscando ao Senhor, orando, porque nós vamos ver aqui qual foi, no decorrer do texto aqui, nós vamos ver o que aconteceu. Nós estamos mostrando aqui o perigo de se achar, sou muito intelectual, eu entendo muito a Bíblia, eu entendo muito, nossa, você pode me perguntar qualquer coisa da Bíblia, só que eu não aplico na minha vida, eu sei falar, eu sei até onde está escrito, mas só que eu não pratico. Sabe, os fariseus também era assim, conhecia muitas coisas, mas quando Jesus, o verdadeiro Messias, chegou, eles não identificaram, porque tinha que ser conforme eles pensavam. Mas nós vemos aqui essa palavra, que quando Jesus mandou que trouxesse o moço. O moço não sei que idade que era criança, porque quando nós vemos aqui que diz, Senhor, tem compaixão, o pai do moço diz, Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles fracassaram. Eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus, a resposta a essa pergunta aqui, então Jesus respondeu. Essa resposta aqui não foi para aquela, foi para os discípulos. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando tereis de suportar? Trazei-me o menino. Trazei-me o menino. Até quando eu tenho que estar com vocês? Até quando eu tenho que ficar ensinando e vocês não estão crendo? Então, Jesus repreendeu o demônio que saiu. Desde aquela hora, o menino ficou curado. Nós vemos que, quando Jesus, em outras passagens, diz que quando Jesus repreende o demônio, quando o demônio viu Jesus chegando, a gente já começou a se agitar, e quando Jesus repreende o demônio, daí a pouco o menino fica como morto. E alguns diziam assim, nossa, agora o menino morreu. É assim que às vezes quando você está orando por algo, parece que quando Jesus chegou, aí que o inimigo lá foi se levantando. Mas não se preocupe. Quando Jesus ele dá uma ordem, sai dele e não volte mais, é porque vai acontecer. Só era questão de pouquinhos segundos, sabe? Jesus pega a mão do menino, entrega o pai e nunca mais aconteceu isso com o menino, porque o menino foi liberto. Então, nós nessa passagem aqui, nós devemos ver, quando você vai orar, às vezes tem gente, algumas pessoas usam o termo, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, né? Mas não é isso. É porque quando você começa a orar, as coisas começam a se manifestar. Então você tem que continuar firme, orando. Não ficar brigando, questionando. Então nós não sabemos como que era a discussão e o desespero que eles começaram a ficar, porque começou a juntar mais gente ali dos discípulos, mais gente ali só questionando, e nada eles não puderam curar o menino, não puderam fazer nada. Aí quando o Senhor Jesus ele chega aqui mais tarde os discípulos se aproximando de Jesus em particular perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo, se tiveres
a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nós vemos que é a palavra do Senhor. Porque era por causa da vossa fé, por causa da vossa incredulidade. Como é que nós conseguimos que a nossa fé seja acrescentada na nossa vida devocional, na nossa vida de oração, nós sermos ativos, na nossa busca pelo Senhor? Quando você está buscando ao Senhor, você está mostrando que você é dependente do Senhor. E nós vemos aqui, que é algo para nós analisarmos. Se nós tivermos fé, ele diz, por causa da vossa pequena fé, chamou a fé deles de pequena. Pois se em verdade se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, acho que vocês já observaram, é um pouquinho maior, assim, aquela ponta de caneta, essa daqui é escrita fina, né? Aquela grossa lá que tem uma pontinha um pouquinho, parece que é mais ou menos desse tamanho aqui. Uma semente de mostarda. Se você tiver fé, será que os discípulos não tinham fé do tamanho de um grão de mostarda? Será que tamanho que era a fé deles, né? Mas nós vemos que sempre eles foram também questionados no caso da fé. Lembra lá quando o barco lá estava na tempestade que teve, que ele estava dentro do barco, que Jesus estava dormindo e eles ficaram apavorados lá, e depois que eles foram acordar o mestre, e o mestre repreendeu. Por que eles não tiveram fé? Então, quando é que eu tenho fé? Como é que eu demonstro a minha fé? Como é que eu tenho fé? E quando eu demonstro essa fé? E como eu alcanço essa fé? Como eu disse a princípio, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra do Senhor e guarda no seu coração. Você vai alimentando essa fé, você vai pensando, vai alimentando, crendo na palavra, no que Deus falou que é verdadeiro. Mas, quando você ouve a palavra de Deus, você não ouviu, você estava presente na igreja, você estava presente, mas ausente, porque na hora começou um monte de pensamentos, invadiu a sua mente, ou prestar atenção em outras coisas e não prestou atenção na palavra do Senhor. E nós vemos aqui, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, o que era para fazer? Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, guarde essa fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, faça um pensamento positivo. Não, direis. É uma coisa muito importante. Nós dizermos a palavra de Deus, o que ele disse, porque Jesus, ele se responsabiliza pela palavra dele. Direis a esse monte aqui. Ele colocou, o Senhor Jesus colocou essa ilustração aqui, essa palavra dele. Direis a esse monte, passa daqui para lá. Então, não adianta você ter a fé, você ter o conhecimento, você ter a leitura, você nunca faz nada. Não toma uma posição de fé. Nós vivemos pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Tiago, vai dizer, se você dizer que tem fé e não fizer nada, se você tiver fé e não diz nada, aqui diz, direis, não penseis, vou ficar pensando que essa situação vai mudar. Não, você tem que se levantar. Em nome de Jesus, sai todo mal. Em nome de Jesus. E uma coisa muito interessante, buscarmos ao Senhor. Buscarmos enquanto se pode achar. No dia de hoje, guarde a palavra do Senhor. Põe a sua fé em ação. Não se deixe desanimar. Mesmo se você fracassou, ainda está em hora. Mas o nosso Jesus, ele é tão maravilhoso. Aquela situação difícil, os discípulos ali sendo pressionados por aquela multidão, porque eles haviam fracassado. E quando a pessoa se vê fracassado, parece que é aí que ela perde mais a fé, o ânimo. Mas aí vem Jesus. Jesus vem em socorro. Mesmo se você já fracassou, se você já foi fazer alguma coisa e não deu certo, invoca o Senhor Jesus.
Invoca o Senhor Jesus, porque Jesus veio ali para dar o socorro. Jesus veio para intervir ali naquela situação. Esse texto muito me alegra, porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, nós até pensamos que estamos com a fé, mas o Senhor, Ele vem e Ele vem nos dar força, vem nos orientar. E o Senhor, mais uma vez, Ele deu essa orientação. Se vocês tiverem fé, vocês não conseguiram por causa da pouca fé. Sabe, a pessoa que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Uma hora a pessoa crê em Deus, outra hora a pessoa não crê. Uma hora a pessoa diz, eu creio que Jesus vai me dar a vitória. Ai, mas será que vai mesmo? E começa a entrar em dúvida. Mas tem que ser aquela fé firme na palavra do Senhor. Que o que o Senhor Jesus prometeu, Ele é fiel. Ele fala aqui, se vocês tiverem fé e dizer, não é em murmurar, porque murmuradores, está cheio de murmuradores. Quando se reúne num momento de culto, é em adoração ao Senhor, buscando poder, se enchendo do Espírito Santo, do poder de Deus que vem sobre as nossas vidas. Se você tiver fé e dizer, a partir de hoje, eu vou buscar ao Senhor, eu vou tirar tempo de oração, eu vou buscar ao Senhor, eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou entrar no quarto, quando eu for orar, não vou precisar falar para as pessoas, eu estou em jejum, eu estou em oração. Não, isso daqui é secreto, mas na hora de você ver a ação do mal, que é uma coisa maligna que está acontecendo, você tem em nome de Jesus, repreender em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, e essa situação vai mudar, quando nós nos dispomos a buscarmos, que nós sabemos que quando nós estamos orando, nós estamos confiando no Senhor, não estamos confiando na nossa própria força, mas na nossa força que vem do alto, não é na força que vem do meu pensamento positivo, não é a força do pensamento positivo, nós temos fé no Deus vivo, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que está conosco, quando nós invocamos Ele. Não é para ficar discutindo nem a causa, esqueça o que se passou, entra novamente nesse novo tempo, nesse tempo agora, buscando ao Senhor, se fortalecendo nele e na força do poder dele, na oração, na leitura, no louvor e adoração ao Senhor, e sabendo que esse é o sacrifício que o Senhor quer. Esse é o verdadeiro sacrifício, buscar ao Senhor em oração, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus operou um milagre ali na vida daquele pai, e também esses discípulos tiveram mais uma vez essa missão, né? Que eles são dependentes, eles têm que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser usada. Jesus venceu ali no deserto, venceu a Satanás através da palavra, e nós também